Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mulheres na Filosofia. Aqui vamos explorar a trajetória e as ideias de grandes pensadoras que marcaram o mundo da filosofia. No episódio de hoje, vamos conversar sobre uma filósofa que revolucionou os campos da teoria de gênero, filosofia, política e teoria feminista, Judith Butler. Judith Butler é uma das filósofas mais influentes da atualidade, especialmente no que diz respeito às discussões sobre gênero, identidade e a performatividade. Seu trabalho, frequentemente associado ao pós-estruturalismo, provocou uma mudança no modo de como entendemos o corpo, a identidade e as relações de poder. Vamos entender melhor sua contribuição para a filosofia e o feminismo. Falando um pouco sobre a trajetória de Judith Butler, ela nasceu em 1956 em Ohio e se formou em filosofia pela Universidade de Yale. Seu interesse pela teoria crítica, em especial pela filosofia continental, levou-a a se aprofundar no trabalho de pensadores como Michel Foucault e Jacques Derrida. Seu pensamento também dialoga com a psicanálise de Freud e Lacan, assim como com o feminismo, principalmente o feminismo queer e a teoria pós-estruturalista para o movimento feminista contemporâneo. Nesse trabalho, ela lança uma crítica à forma como o gênero tem sido. Em 1990, Butler publicou seu primeiro livro, Gender Trouble, que se tornaria um marco para o movimento feminista contemporâneo. Nesse trabalho, ela lança uma crítica à forma como o gênero tem sido tradicionalmente entendido, não como algo fixo ou natural, mas como uma construção social e histórica. Butler começa a questionar as normas que moldam o que é considerado feminino e masculino, entre aspas, propondo a ideia que essas identidades não são dadas, mas sim performativas, ou seja, o gênero se constrói por meio de ações repetidas, gestos e comportamentos que vão sendo naturalizados ao longo do tempo. Agora que entendemos um pouco mais sobre a trajetória de Butler, vamos entender as ideias centrais de suas filosofias, dando início ao nosso segundo segmento, a performatividade de gênero. Um dos conceitos mais importantes desenvolvidos por Judith é o de performatividade de gênero. Segundo Judith, o gênero não é algo que alguém é, mas algo que alguém faz. Isso significa que, ao invés de vermos o gênero como uma essência que já existe dentro de cada indivíduo, ela sugere que ele é constantemente criado e recriado através de ações e comportamentos sociais. Por exemplo, quando uma pessoa se apresenta ao mundo como mulher ou homem, ela não está apenas expressando uma identidade interior, mas seguindo uma série de normas e expectativas sobre como uma mulher ou um homem deve se comportar. Essas normas podem incluir o jeito de se vestir, falar, andar e até mesmo pensar. Essa teoria desafia as visões tradicionais de gênero e abre um leque de possibilidades, mostrando que o gênero é fluido, dinâmico e pode ser experimentado de formas diferentes. Butler, então, nos convida a refletir sobre as limitações dessa categoria rígida e pensar em novas formas de viver o gênero, mais inclusivas e flexíveis. Dando início ao nosso terceiro segmento, vamos falar sobre o feminismo e a teoria queer. Butler é também uma figura central dentro do feminismo queer. Ela contribui para a ideia de que a identidade de gênero não é apenas uma construção social, mas que também deve ser vista como algo que pode ser questionado e desconstruído. Isso significa que as pessoas têm direito de escolher, questionar ou até mesmo rejeitar os rótulos tradicionais de gênero que lhes são atribuídos. No seu livro Corpos que Importam, Butler discute como o corpo é central na construção de gênero, mas também como ele é governado por normas sociais e políticas. Ela argumenta que, para o feminismo radical, é transformador, é essencial entender que as identidades de gênero não são apenas pessoais, mas também políticas, moldadas por relações de poder, controle e resistência. Butler também se preocupa com a violência simbólica e real que as pessoas que não se conformam com as normas de gênero enfrentam. O seu trabalho desafia o sistema de heteronormatividade e, ao mesmo tempo, convida as pessoas a imaginar novas formas de existir fora desses binários tradicionais.
Dando início ao nosso quarto segmento, poderemos pensar quais são os impactos do legado de Judith Butler no feminismo e na sociedade. Judith mudou a maneira como pensamos sobre o gênero e identidade, não apenas no campo acadêmico, mas também no movimento social e na vida cotidiana. Seu trabalho ajudou a transformar o debate sobre o que significa ser mulher, homem ou até mesmo algo além desses dois polos. Ao desafiar as normas rígidas de gênero e afirmar que a identidade de gênero é uma construção social, Butler abriu caminho para movimentos mais inclusivos, como o feminismo trans e o feminismo não binário. Ela também foi fundamental para que mais pessoas pudessem expressar sua identidade de maneira livre e autêntica, sem medo de sofrer discriminação ou violência. Por fim, o legado de Judith nos ensina que a filosofia pode ser uma ferramenta poderosa para questionar o status e abrir espaço para novas formas de pensar e viver. Ela nos lembra que questões de gênero, identidade e poder estão profundamente entrelaçadas com a política e com a luta por justiça social. E assim chegamos ao final de mais um episódio do podcast Mulheres na Filosofia. Hoje exploramos o trabalho e as ideias transformadoras de Judith Butler, uma pensadora que nos desafia a repensar o que sabemos sobre gênero e identidade. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com seus amigos e continuar acompanhando nosso podcast. Até a próxima!